Verdão tem interesse em dois jogadores, Arias e zagueiro do Grupo City. Olha só, rapaziada, confirmação de Mala Branca e também o Testor, falando novamente da Leila. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo, vem? Então roda a vinheta. Dale, 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 porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, vocês acabam de chegar no Jornal Viverde, eu chego com a info, com a notícia, você vem aqui com o seu like e sua inscrição. Todo esse vídeo, ele tem um patrocínio do nosso grupo de membros. Pensa em ser membro, é mais barato que um cafezinho e chegando a 1000 membros terá prêmio. Não se esqueça, rapaziada, é muito barato. Link no comentário fixado. Bora, vamos falar aqui do nosso Verdão, rapaziada? Queria começar falando do Testor. O Testor, ele é engraçado, sabia? Ele fala cada absurdo e ele deu uma entrevista para CNN e ele falou o seguinte, o que ele disse da Leila, né? Estive focado no Botafogo e foi contra o Palmeiras que estávamos tentando segurar o campeonato. Então, eu entendo que quando faço os comentários que fiz, Leila deveria mesmo ter se ofendido com isso. Se eu fosse ela, teria dito: gringo maluco, calha a boca. Rapaziada, sabe o que é interessante? O Testor, na entrevista, ele fala que o irmão dele é casado com uma brasileira e que a família dela, todo mundo é palmeirense. Então ele chegou a falar, ele convive com palmeirense. Então deve ser. É isso. Tá explicado porque o Testor tem toda essa raivinha do Palmeiras. A família do cara é palmeirense, deve encher o saco dele, devem ter zoado ele quando comprou o Botafogo e falou: "Mano, você tem o que na cabeça? Vai comprar o Botafogo? O time tá lá na segunda divisão". Rapaz, que história, que história. Isso é história de bastidor da hora, isso que é história. Continuando aqui, meu povo, vamos falar então sobre Mala Branca. A gente sabe que o Palmeiras chegou a oferecer, segundo alguns comentários que rolaram, que o Palmeiras ofereceu 2 milhões de reais para o Inter vencer a partida do Botafogo, que acabou não acontecendo, né? Botafogo mal chutou no gol e fez um gol incrível, rapaziada, é incrível. E o técnico Lisca, lembra dele? O Lisca doido. Ele, em uma entrevista essa semana, ele falou que em 2018 o Palmeiras ofereceu e deu uma mala branca para o time do Ceará. E na época o jogo era Ceará versus Internacional. Ele falou que a mala foi enviada para os jogadores, né, a grana, e depois dá um problema para dividir esse dinheiro. Ele falou, cara, dá problema, porque aí, né, imagina, ganha, chega o dinheiro, o cara, opa, eu fiz o gol, o outro, opa, eu defendi aqui, eu tava na zaga, falou que vira uma zona, uma confusão. E ele ainda comenta que mais atrapalha que ajuda isso, porque, meu, eu imagino, porque os jogadores falam: "Ó, ó, não erra, hein, não erra, vamos jogar, precisamos ganhar, vai cair uma grana aí". Imagina, né, você fica pensando assim, vai, 2 milhões de reais para um time inteiro, né, assim, é complicado, é pouca grana para um time todo. Mas se você começa a dividir isso, 1 milhão ali, se você quebrar em 100 mil, você tem 10 jogadores, então 2 milhões dá mais de um time. Você consegue dar grana até para técnico, cara. Olha que doideira. Então isso acontece muito, né? É aquela famosa mala branca que a gente fala. Mas eu acho que o campeonato ele deveria mudar os moldes e agora voltar a ser o que era antes. Essa última rodada ser só de clássicos. Então, por exemplo, vai Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo agora que o Santos volta para a Série A, Palmeiras e Santos, sabe? Então a gente consegue fazer aí um clássico interessante, porque assim o time não fica com aquele negócio de entrar, sabe, com time misto, time reserva, que nem vai acontecer. O Criciúma vai vir com um time reserva, porque tá concorrendo, pode ganhar aí de um time que vai atrapalhar o Fluminense. O Palmeiras enfrenta o Fluminense, mas o São Paulo enfrenta o Botafogo sem nada, sabe, sem vontade alguma. Já classificado para Libertadores, preparação para o ano que vem, vão de time misto e é um jogo que decide o campeonato. Olha que doideira. Então, por isso que se fosse um Botafogo e Flamengo, sabe, um Botafogo e Vasco, Botafogo, sei lá, e Fluminense, já pensou um Botafogo e Fluminense? O Fluminense louco para sair do Z4 e o Botafogo
ganhando poderia ser campeão. Seria um jogo muito da hora, muito doido. Então é por isso que as últimas rodadas voltar a ser clássico, eu acho que é algo imprescindível, tem realmente que acontecer. Vamos entrar agora em mercado da bola, rapaziada, é isso mesmo. A gente tem aí o Palmeiras interessado em zagueiro do Grupo City. Vamos lá, zagueiro Gabriel Xavier, do Bahia, está na lista de desejos do Palmeiras para 2025. O jogador ele tem 23 anos, contrato até dezembro de 2027 e 52 jogos pelo Bahia. O custo dele, rapaziada, não é muito alto, é um jogador interessante e hoje eu vejo uma contratação dessa que faz sentido. A gente não tá, é assim, eu tô falando de um zagueiro. Então, você para e pensa, quem a gente tem na zaga? A gente tem o Vitor Reis, o Murilo e o Gustavo Gomes. Beleza, ainda tem o Naves também. Não tem como você contratar um zagueiraço, sabe? O zagueiro titular, porque a gente já tem o Gomes e o Murilo, que são ótimos zagueiros. Mas tem como você ter um outro zagueiro de 23 anos, que tem uma qualidade boa, que pode disputar posição junto com esses caras. Aí é diferente. Porque o ano que vem, depois do Mundial, se chegar uma proposta pro Gomes, aí a gente já vai ter o Vitor Reis, que ainda não vendeu, então vamos pensar ele na equipa, né? Na nossa equipa. Então a gente tem o Vitor Reis, pode ter o Gabriel Xavier e também aí o Murilo. Então a gente consegue desenhar uma zaga bem estruturada. Essa é uma contratação que não é uma grande contratação, mas quando você olha aos olhos da tática, técnica do Palmeiras, nesse setor defensivo, cara, é perfeita, faz muito sentido. Agora, se chegar um zagueiro, um grande zagueiro, aí eu acho que vai ter mais problema do que contratar um jogador assim. Porque você está contratando um jogador que é titular lá no Bahia, um jogador importante, que vai chegar para disputar posição com eles. É diferente. É muito diferente do que você chegar com um medalhão. Por isso que eu acho uma ótima contratação se acontecer do Gabriel Xavier chegar ao Palmeiras. 23 aninhos, né? Tá bom, cara. Tá bom, vai render bastante ainda. E outra, estourar jogando muito, cara, pode ter certeza. Vai conseguir aí ir para a Europa. Esse é o ponto para esses jogadores irem para a Europa. Informação importante, acabei de subir isso daí também. É o seguinte, o Palmeiras tem interesse em John Arias. A diretoria do Palmeiras e também a Leila vê com bons olhos, gostam do jogador. O jogador ele está avaliado em 15 milhões de euros. Eu acho difícil sair a negociação por esse valor. O Fluminense ele não tem a intenção de vender o jogador para um time rival direto. Ainda mais porque o Fluminense também disputa o Super Mundial de Clubes. Mas ainda não chegou a proposta interessante que o Arias quer. Colombiano, que ele quer sair do Fluminense. A proposta que eles receberam é do Galatasaray da Turquia. Só que o Arias tá meio assim de ir para a Turquia. Lembrando, John Arias, atacante do Fluminense, joga pelas pontas, de 27 anos. Cara, eu acho uma ótima contratação. Se fechar isso, essa é uma contratação que me empolgou. E a gente sabe como o Palmeiras precisa contratar. É o seguinte, eu trago os jogadores e não adianta vir falar, ah, não vai contratar ninguém, porque isso não é argumento. Eu estou trazendo um jogador para a gente analisar. O jogador ele tem que ser analisado por qualidade, por desempenho e também a diretoria do Palmeiras, se ele vai chegar. Eu acho que pode ser uma contratação que vire, que dê certo, que acaba concluindo. A questão aí é que eu imagino, agora, virada de ano, a Leila já vai começar, ó. Tem que abrir os cofres. Vai cair 50 milhões de euros, vai vir muita coisa e o Palmeiras precisa de reestruturação. Contratar jogadores, pelo menos 4 jogadores assim tops, 4 jogadores tops e pensar na saída de quem eu já falei no vídeo da manhã. Zé Rafael, Gabriel Menino, Naves, talvez o Caio Paulista. Então ter uma mudança muito importante nesse elenco. Saída de Lázaro, Tomari, porque se sai o Lázaro, a gente sabe que vai para o mercado contratar outro jogador. E o Lázaro retorna para o país dele lá, onde ele tá jogando na Espanha. Beleza, rapaziada? Pessoal, sextou, coisa boa, hein? Sextou. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência aí. Avante palestra!